Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual representante do Conselho Regional. Hoje vamos falar sobre cardiologia veterinária em pequenos animais. E antes de começarmos, lembre-se de seguir os nossos canais, curtam, espalhem para todos os colegas esse episódio e outros. E como falei, para conversar sobre o assunto, hoje contaremos com a participação da médica veterinária, doutora Ana Paula Sarraf, que atua na área de cardiologia veterinária. Doutora Ana, seja muito bem-vinda ao nosso Fala CRMV. Obrigada. É uma alegria muito grande para nós estarmos conversando com a doutora, porque a doutora foi professora, é professora, além disso tem uma vasta uma área de atuação na cardiologia, porque é referência para nós aqui no Paraná, e por isso que nós a convidamos hoje. Então seja muito bem-vinda, professora. Hoje a cardiologia veterinária, a gente vem conversando muito com colegas, com a mesma sociedade, onde ficam às vezes abismados. Nossa, tem cardiologia? Tem, assim como a medicina humana. As especialidades estão evoluindo, estão crescendo. E no seu caso, conta um pouquinho, por que você foi para a cardiologia veterinária, Ana? Então, bom dia. Primeiramente, agradeço muito o convite do conselho, o doutor Adolfo. É um prazer estar aqui com vocês, participando do podcast. Bom, no início, quando eu me formei, eu queria ser cirurgiã, Então, quando eu fui fazer minha residência na UEL, eu gostava muito de cirurgia, só que aí eu tive um professor, o professor Hélio de Moraes, que hoje mora nos Estados Unidos, que voltou do doutorado na época e comecei a ter aulas de cardiologia com ele, E eu me encantei com a especialidade e decidi, não, quero seguir na cardiologia, E aí fui fazer estágio em São Paulo, e aí fui seguindo todo o caminho para me tornar cardiologista. Que legal. Hoje cardiologia da PUC e tudo mais, eu sou ex-aluno da PUC, a gente lembra que a referência realmente sempre foi a professora Ana Paula Sarraf. Mas perfeito. Doutora, e hoje, do que era no passado, vamos dizer assim, no início, quando a senhora estava fazendo a residência, até hoje a cardiologia, o que mudou? O que a gente vê de doenças? O que a gente vê realmente, o panorama o geral? O que mudou? Então, teve uma grande evolução, principalmente na parte dos equipamentos e no diagnóstico mais precoce, no diagnóstico mais preciso. Então, a parte diagnóstica evoluiu muito, assim como a parte de tratamento também, Então, hoje a gente já tem até cirurgias cardíacas, a parte de intervencionismo está crescendo também no Brasil, E em relação às doenças, então, o que nós temos em relação às doenças? Então, temos dois tipos de doenças bem comuns. Tem que separar os cães e os gatos, Os gatos, a gente tem, primeiro, doenças congênitas ou adquiridas. Então, as congênitas são as mais incomuns, são as doenças em que o paciente já nasce com algum defeito cardíaco, E as mais comuns são as doenças adquiridas, em que o animal desenvolve a doença com o passar dos anos. Em relação aos gatos, a principal doença adquirida são as cardiomiopatias, em que é uma doença do músculo cardíaco, geralmente ele fica hipertrofiado, o músculo do ventrículo esquerdo, e o paciente pode apresentar alguns sinais clínicos, como falta de ar e paralisia das patas traseiras, O gato é mais silencioso, E nos cães, os cães de pequeno porte, a gente pode ter doenças nas válvulas, conhecidas como endocardiose, e os cães de grande porte, a gente tem principalmente a cardiomiopatia dilatada como doença adquirida mais comum. E os sinais clínicos dos cães são um pouco diferentes, Os cães, eles podem ter cansaço fácil, tosse, intolerância ao exercício, podem ter dispneia, ascite,
síncope, cianose. Então, essas são as principais doenças do nosso dia a dia. Uhum. Isso me traz a importância, né? Como nós estamos falando aqui com os nossos colegas médicos veterinários, mas também a sociedade acaba assistindo também. É importante que esse clínico, né? Vamos pensar assim, não o especialista, mas o clínico, ele tenha um ouvido apurado, ele faça a sua auscultação, que muitas vezes hoje eu vejo, doutor, que colegas médicos veterinários, assim como médicos humanos, às vezes esquece até mesmo de fazer a ausculta, né? Que é o começo de tudo, né? Isso. E, então, essa auscultação o médico clínico geral precisa fazer, precisa ter seu ouvido apurado e encaminhar para o especialista. Onde, como você mesmo falou, esse especialista hoje tem ecocardio, né? Aparelhos muito modernos que no passado eram impensáveis, né? Isso. Esses aparelhos hoje são mais acessíveis? Isso, com o passar do tempo, né, quando eu comecei a atuar aqui em Curitiba, que eu comecei a fazer o ecocardio, o aparelho não tinha nem Doppler. O aparelho com Doppler era muito oneroso, né? E aí o aparelho foi evoluindo, foi ficando cada vez com mais recursos, também foi baixando o valor e ficando mais acessível, né? E a sociedade também entender a importância de se fazer um exame, né? Porque nada Isso. importa, não adianta a gente ter aparelho, ter o serviço, se a sociedade e o médico não conseguem entender a necessidade desse especialista, né? Isso, então o que essa pergunta é bem importante, Adolfo, porque não se pode pular etapas, né? Então eu vou fazer um ecocardio, antes disso eu vou auscultar o paciente, eu vou examinar. Então o exame é complementar, o eletro, o ecocardio, então tem que combinar com o que o paciente está apresentando, né? Então, como que o clínico pode ajudar a você detectar essas cardiopatias de forma mais precoce? É fazendo isso mesmo que você falou, fazendo exame físico, principalmente a auscultação. Então, aquele paciente que você acompanha desde filhotinho, né, anualmente, pelo menos, fazer uma boa auscultação. Ah, não, esse paciente não tinha sopro, agora ele tem um sopro. Então, eu tenho que investigar, né? De que forma que eu vou investigar? Eu vou pedir um ecocardiograma, que é ultrassom cardíaco. E aí, dessa forma, você consegue muitas vezes detectar uma cardiopatia precocemente e muitas vezes iniciar um tratamento que vai prolongar a evolução da doença, né? Então, os cães, quando eles têm problema cardíaco, eles vão ter alteração na auscultação. Então, se o clínico já fizer uma triagem, ele vai com certeza detectar de forma precoce. Já os gatos, eles são a doença mais silenciosa, né? Quando o gato manifesta sinal clínico, ele já está aí com uma insuficiência cardíaca ou com tromboembolismo. Então, nem todo gato que tem problema cardíaco vai ter sopro-auscultação. Então, como que a gente faz com os gatos? Que é a principal indicação, né? Você pedir um ecocardiograma quando ele começa aí na fase adulto a idoso, então a partir de 6, 7 anos, e fazendo um check-up anual, né? E por que isso é importante? Porque, por exemplo, se um gato vai ser anestesiado, ele tem alteração cardíaca e ninguém sabe, ele pode descompensar a parte cardíaca por causa do procedimento anestésico, ou muitas vezes porque ele teve um estresse, ou porque ele tomou um corticoide, aquele corticoide fez a retenção de líquido, e o gato era sintomático, né? Então, gato, eles não são cães pequenos, né? Eles são totalmente diferentes. Então, quando que a gente indica você pesquisar um gato? Como exame pré-anestésico é bem importante, principalmente nas raças predispostas, então como o Maine Coon, o Sphinx, o persa, que no Brasil é uma das raças mais predispostas e mais comuns é o persa. Fazer exames pré-anestésicos para evitar ter surpresas e como check-ups anuais, né? Isso é uma coisa importante, Ana, que você coloca, check-ups anuais, né? Por quê? Eu vejo hoje em dia, nós temos aí muitos colegas que atendem, né, na clínica, no hospital e em casa. E o que é o meu receio algumas vezes? É que, às vezes, aquele colega que atende em locais que não tem ou não indicam o cardiologista, pode estar pecando no fator do quê? Puxa, eu poderia ter visto essa doença antes, né? Mas como eu não tinha alguém para indicar, eu acabei não indicando. Ou deixando de fazer, de indicar, de
lembrar isso, porque numa clínica, no hospital, às vezes você tem essa equipe multidisciplinar que você troca ideia. Então, é importante esse aprimoramento constante do médico veterinário. Sejam congressos, cursos, palestras, porque isso faz com que a gente, opa, tem aquele paciente está assim, assim. Então, nós temos que estar em constante aprimoramento. Não podemos simplesmente me formei, estou tranquilo, né? E isso daí a gente vê, estive também num outro congresso, esses exemplos de gatos, ou, né? Onde esse congresso de gato, como vem aumentando, né? Você mencionando aí dos gatos, aumenta-se muito, né? Onde está se especializando cada vez mais, mas o que eu vejo, né? Isso é um reflexo até mesmo. Antigamente, há 20 anos atrás, gato quanto que era? Era 1% da clínica. Sim. Hoje é 60%. Né? Então, nós precisamos estar nos aprimorando. Eu lembro também que a contenção de gato, né, era uma, hoje é outra. Né? Vinha gato, todo mundo, ai meu Deus, vem 5 pessoas. Agora, com uma, 2 pessoas já conseguem fazer até coletar sangue, tudo, né? Então, nós precisamos realmente nos atualizar, né? Evoluir, né? Muito bem. E a cardiologia é a mesma coisa, né? Esses exames semestrais, anuais, que muitos colegas e a sociedade precisa saber e precisa ter a consciência também que da posse responsável significa isso também, né? Não é somente ter e não fazer exames, não fazer consulta periódica, porque o médico veterinário está ali, mas precisa que o responsável leve até o médico veterinário. Com certeza. Não é verdade? Mas perfeito. E deixa eu te perguntar, a gente falou um pouquinho que o médico realmente tem que fazer essa ausculta bem feita, essa anamnese bem feita, e qual é a época da idade, vamos colocar do gato e do cachorro, que você recomenda que os responsáveis e os médicos veterinários encaminhem para o cardiologista? A partir de qual idade? Qual data? Bom, primeiro, se ele tiver algum tipo de sinal clínico, né, tosse, cansaço para investigar, ou se houver sopro na auscultação. Mas, não tem nada, doutora, eu queria fazer um check-up. Geralmente, a partir da idade adulta a idoso, né? Então, o cão, 5, 6 anos, o gato, 6, 7 anos, ou como pré-anestésico, né? Não tem uma data certinha. Lembrando que os animais maiores, então tem que começar antes, né? Porque vivem menos, então um pastor alemão lá com 4, 5 anos já começa a ser um idoso, né? Diferente de um pincher de 5 anos que vai viver muito mais. Então não tem uma idade fixa. Dos poodles, né? Que são os Highlanders, né? Que vivem 17 anos, né? Então, tudo também depende muito do responsável, né? Tem responsável que quer fazer exame a partir de 3 anos, por exemplo, temos o Cavalier King Charles Spaniel, né, que é um paciente que tem a endocardiose mais precoce. Então, essa raça em particular, a partir de 3, 4 anos, às vezes já tem alteração cardíaca. E o do responsável, ele gosta de saber. O clínico não tem que ficar com medo de mandar para o cardiologista, ele não vai perder o paciente, né, porque a gente atende só a especialidade e ele vai voltar para o clínico. Então, o responsável, ele gosta de saber os problemas que o animalzinho dele tem, o que ele tem que ficar atento. Muitas vezes, quando esses cães eles têm alteração cardíaca, os gatos também, a gente já passa pro responsável contar a respiração dele no sono em casa. Inclusive temos aplicativos que fazem isso. É mesmo? Então a gente ensina, você vai contar, quando estiver dormindo, você vai contar quantas respirações por minuto, o aplicativo ajuda. Então até 25 a 30 é normal, a partir disso ele pode estar descompensando. Então o responsável, ele gosta disso, ele participa desse acompanhamento durante a vida, né? Então, por isso que é importante a gente pesquisar. Sim, interessante. E deixa eu aproveitar, né, já que você falou do Cavalier, que é uma raça que eu vejo que está crescendo. Está crescendo, né? No Brasil, né? Fora do Brasil é bem comum, né? Estados Unidos, Europa. São caríssimos aqui no Brasil, né? Eles são muito dóceis também, são uma raça que parece muito boa mesmo. Meu prédio até tem um. E deixa eu te perguntar, qual é a porcentagem dessa raça especificamente, como curiosidade, que tem, teoricamente, uma cardiopatia? Assim, eu não atendo muitos cavaliers aqui em Curitiba, né? Em São Paulo tem mais. Mas
Quando eu atendo, já tem alteração. Já tem. Eles têm a degeneração da mitral de forma mais precoce. Então, a endocardiose é uma doença de cães idosos, mas no Cavalier, especificamente, pode ter a partir de 2, 3 anos já ter alteração. Interessante. Nossa. E é isso que é importante, o médico veterinário, a gente coloca aqui, né, a sociedade principalmente. Médico veterinário, ele sabe de tudo, mas ele tem que saber de várias espécies e várias raças, né? Então é muito complicado, não é fácil, né? Então a medicina tem que ser valorizada nesse ponto também, né? Mas perfeito. E deixa eu te perguntar, os nossos hábitos, eles vêm mudando. Hoje em dia nós comemos mais fast food. Hoje em dia nós tentamos fazer exercício, mas não é igual antigamente, que andávamos muito, andamos pouco. Hábitos alimentares, hábitos até mesmo de você ficar pouco em casa. O que você nota? Nota alguma diferença também no coração desses animais que ficam ali esperando? Então, em relação aos hábitos nossos que a gente transfere para os nossos animais, quais mais impactam assim na parte da cardiologia, principalmente a alimentação, né? Então, o que é o ideal? Que o paciente coma uma alimentação, uma ração adequada para a espécie, para o tamanho do paciente, para a fase, então, um paciente idoso com uma ração sênior, para que ele tenha um score corporal, uma conformação corporal ideal, porque tanto a obesidade quanto a caquexia podem interferir de forma negativa à saúde cardiovascular, né? Então, quando um paciente ele tem uma cardiopatia, essa cardiopatia vai evoluindo, na evolução da doença, então o paciente tende a ter perda de peso e perda de massa muscular com a progressão. Então, se ele já estiver em score corporal baixo, né, ele vai ter um prognóstico, uma evolução muito negativa, né? Então, por isso que a ração para o cardiopata, quando a gente indica, ela tem muito mais caloria, gordura que uma alimentação normal, porque o paciente perde peso. Então, o ideal é que ele esteja num score corporal ideal, né? Certo. E se o paciente tiver obeso, também piora principalmente a parte respiratória, as doenças respiratórias. Então, às vezes o paciente é obeso e tem asma, um gato obeso. Se ele perder peso, ele já pode melhorar o quadro de asma dele também. Então, às vezes as pessoas ficam com pena da comida, que o bicho fica pedindo, mas aí ele vira um obeso, né? Sim. Isso vai impactar não só na saúde cardiovascular, mas de articular, tudo, renal, né? tudo. Isso. É verdade. Isso é um trabalho constante que a gente tem na clínica de pequenos, né? Mas acredito que o amor, ele muitas vezes ele sobrepõe a razão. E nesse caso, eu vejo em casa, né? A gente sabe que tem que dar ração específica, mas dá um arrozinho, dá alguma Não coisa diz que não pode, né? Que não é o ideal. Perfeito. E Ana, a gente sabe que a nossa cardiologia ela é vinculada, ela está atribuída a outras especialidades, como a nefro, né? Então, hoje em dia a nefrologia também vem caminhando, vem evoluindo junto com a cardio, enfim. E a gente tem o fator de outras áreas como zoonose, né? Então, existe alguma coisa relacionada, alguma zoonose relacionada à doença do coração? O que você pode nos dizer? Então, nós temos uma zoonose que chama dirofilariose, que é conhecida como verme do coração. Na realidade, é um verme pulmonar, mas quando em grande quantidade, os vermes podem invadir o coração. Por isso ficou com esse apelido de verme do coração. E realmente é uma zoonose, está em crescimento no Brasil, principalmente em regiões quentes e litorâneas, né? Então, o mosquito, ele vai picar aquele cão ou gato infectado, suga as microfilárias e pode eventualmente infectar o ser humano, né? No ser humano, a doença não vai desenvolver igual ao cão, vai formar nódulos pulmonares assintomáticos, né? Mas não vai ser muito agradável você descobrir que você tem um nódulo no pulmão, né? Então, é uma zoonose, né? Muitos veterinários e responsáveis desconhecem da doença e temos como prevenir a doença. Sim. Então, isso que é importante. Como que a gente previne? Então, aqueles pacientes que eles vão
para regiões endêmicas, por exemplo, Rio de Janeiro hoje é uma região endêmica para dirofilariose, né? Ou, meu cachorro vai para o litoral. Então, tem como eu prevenir que ele adquira o verme, né? Tem, usando os preventivos à base de lactonas, né? Então, temos lactonas orais, injetáveis e tópicas, inclusive tem uma forma injetável que dura 1 ano, né? Então é nosso papel também alertar o tutor, o responsável, né? Então o responsável vai para a região do litoral, então vamos primeiro fazer um teste, ver se ele não tem já dirofilariose antes de aplicar o preventivo, que isso é bem importante também, e aí explicar para ele como que funciona e usar o preventivo. Sim. Né? Então, uma forma também tem coleiras repelentes de mosquito que podem ser usadas também, né? Mas é uma forma da gente prevenir essa disseminação e também educar a população. Né? Eu sei que a gente tem, inclusive, casos positivos aqui em Curitiba, não muitas vezes autóctones, mas tem pacientes positivos que estão morando em Curitiba. Isso, daqui a pouco vem um mosquito para cá e daí a gente vai ter casos autóctones. Né? E é aquela coisa, o proprietário, né, o responsável, ele tem que saber que se o animal dele está positivo, ele tem que usar coleira para repelir, né, mosquitos que possam realmente transmitir aos outros animais e às pessoas. Isso. E a gente fala muito sobre essa zoonose, né, a dirofilariose, que muitos colegas, como você falou muito bem, às vezes esquecem que é uma zoonose. Acho que é só do cachorro, mas não, né? Nós precisamos, de nós médicos veterinários, nós somos o quê? Agentes de saúde pública, né? Saúde única. Exatamente. E por isso que nós precisamos informar o nosso cliente. Olha, você precisa fazer prevenção, seja de verme, né? Verme intestinal, verme no caso do coração, as doenças, as outras zoonoses, esporotricose, carrapato, leishmaniose. Então, assim, é o nosso papel. E a pergunta que eu até faço para nós dois será que os nossos colegas estão fazendo essa disseminação da informação na sua consulta? Ou só tratam o problema e esquecem? Né? Porque eu lembro, até há pouco tempo, que quando você, médico veterinário, ficava em consulta, e aí tem outros fatores, que tem que ser uma consulta rápida, consulta que, né, porque tem outros colegas, outros clientes esperando, mas a gente tem que fazer uma consulta completa. Exatamente. Eu acho que esse é o nosso diferencial como médicos veterinários. A gente avalia, né, do focinho até a ponta do rabo. Exatamente. Né? E no caso da especialidade, nós temos que, não podemos simplesmente ter uma cardiologia, vai para o cardiologista e você lava suas mãos. Não. A medicina veterinária tem que ser feita em vários profissionais. Um clínico geral, que vai ter a visão geral do animal, os especialistas em cada segmento do que precisa, mas esse clínico geral, ele vai contemplar todas essas possíveis áreas ou patologias. Isso que a gente bate muito hoje, principalmente até os colegas que a gente tem mais contato. Né? E por isso a importância do cardiologista, a importância do nefro, a importância do dermato, né? Do médico veterinário da patologia clínica, né? Esse trabalho conjunto que gera benefício para o nosso paciente. Né? Mas perfeito, então ficou alerta, meus amigos. Dirofilariose, temos que falar para todos os colegas, ou melhor, todos os clientes. E também, né, não esquecer das medidas preventivas, como a doutora falou, de forma oral, de forma injetável, de forma externa, não podemos esquecer. E para finalizar, professora Ana, como é que está o mercado de trabalho, né? E quais competências o profissional precisa para ser um cardiologista veterinário? O que a doutora indicaria para aqueles que estão pensando em ir para a área? Né? Porque não é só ter o aparelho, você precisa entender da cardiologia, você precisa realmente e também ter aquela visão do animal inteiro, né? Não adianta só pensar na bomba cardíaca, não é verdade? Exatamente. Então, o mercado de trabalho, ele está em constante crescimento, né? Cada vez a gente observa mais que ele está mais também competitivo, né? Está mais específico, especializado, mas eu acredito que tenha lugar sempre para os profissionais competentes, profissionais especializados, né? Então, para o profissional, o veterinário que quer seguir com a carreira de cardiologia, né? Como que foi mais ou menos a minha trajetória, que eu acho que é bem importante, que nem você falou, saber clínica geral primeiro,
né? Antes de para qualquer especialidade. Eu vou fazer dermatologia, tá? Mas a pele é o reflexo do interno, né? Então, até para dermatologia eu tenho que saber medicina interna. Então, o ideal é que esse veterinário ele faça cursos ou residência em clínica geral, né? Para ter assim, o conhecimento do corpo como um todo, para depois seguir numa especialidade. Né? Eu quero fazer cardiologia, que cursos que tem disponíveis, né? Nós temos as especializações, que são especializações lato sensu, em cardiologia veterinária, temos várias, tem muito boas especializações, que são cursos que variam de 2 a 3 anos de curso, e o profissional ele vai se tornar um cardiólogo, né? Ele vai agir na área de cardiologia, mas ele não é um especialista. O que nós temos hoje, então, no Brasil? Temos o título de especialista, que é concedido somente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, que é um concurso em que você faz várias etapas de prova, então inclui análise de currículo, prova teórica de todas as espécies na área de cardiologia e prova prática, então uma prova bem completa, de alto nível, e aí você, passando nessas fases, você adquire o título de especialista, tá? Então é uma forma de nivelar a qualidade desses atendimentos, né? Então, a gente teve até hoje só 2 provas de título, a última foi ano passado, até que foi que eu prestei, e hoje nós somos em 28 cardiologistas titulados no Brasil, apenas 28. No Brasil, 28. Isso. Então, se eu tenho tido especialista, eu posso me titular, eu sou cardiologista veterinário, né? Então, os cursos, tem vários cursos, como especialização, como cursos de extensão, mas essa seria, então, passo a passo para quem quer seguir na área. Além disso, também, né, Adolfo, acompanhar, fazer estágios, né? E eu, quando voltei para Curitiba, ninguém fazia ecocardio aqui, eu fui fazer estágio no Pequeno Príncipe, com um médico que até hoje ele é meu amigo, ele faz cardiologia infantil, então eu acompanhava os ecocardios dele com as cardiopatias congênitas, que são as mais complexas, né? Aprendi muito, cresci muito. Então a gente sempre tem que procurar também ter a prática, né? Não é só fazer, vou fazer um curso de ecocardiografia, faço um curso, compro um aparelho e começo a fazer. Mas a curva de aprendizado é muito longa. Para você ser um bom ecocardiografista e fazer um diagnóstico bem preciso, vai muitos anos. Então, é uma curva de aprendizado lenta. Nada é assim de um mês para o outro, um semestre para o outro. Um cursinho que você faz no final de semana, né? Exatamente. Então, é uma curva, você vai ter que construir sua carreira, né, de forma progressiva, mas existem vários cursos e vários meios para você seguir nessa linha de especialidades. É isso mesmo. Eu acho que, inclusive, né, a gente vem nesse tópico especialista, especializado. A gente tem que ter muita consciência como a gente se coloca. Será que realmente eu sou um especialista? Passei pelo Colégio Brasileiro, né, para que eu realmente possa ser um dos 28 médicos veterinários especialistas no Brasil em cardiologia, né? Então, e a gente tem que ser muito claro, o conselho hoje em dia a gente também busca isso. Existe uma consulta pública que está finalizando, mas é por quê? Porque especialista não é para qualquer um. É para aquela pessoa que realmente se dedica à área, que estuda, que faz todos os cursos, que faz congresso, né? Que realmente está focado na área. Não é simplesmente fazer o curso, né, X ou Y, que a gente também está cheio. Sim. E nem EAD, né? Nós, assim, não se aprende a cardiologia, muito menos medicina veterinária e EAD. Então, nessa ideia que a gente traz para o nosso sistema. Então, muito bem, doutora, muito obrigado. Nosso tempo aqui é rápido, para que também não fique uma coisa muito longa, e o colega fique um pouco cansado de assistir, né? Então, é para você, colega que nos assiste, esse episódio, e agradecemos principalmente a você que nos assiste e pedimos, faça a divulgação desse nosso podcast. Tem tanta informação importante aqui, vários profissionais de renome, de qualidade, de relevância já passaram e virão muitos outros, mas é para você. Essa ideia do podcast Fala CRMV é para você, médico veterinário e zootecnista, né, e a sociedade, que pode e deve estar informada. Então, muito obrigado, Ana, novamente. Eu que agradeço. A sua presença foi muito, muito boa e
Conto com todos vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio.